De volta estamos aqui, pessoal, para continuarmos a análise dos remédios constitucionais. Vamos falar do habeas data. Primeira coisa que eu te chamo a atenção, cuidado para não confundir habeas corpus com habeas data, em relação aos nomes, né? Que são nomes um pouco semelhantes. Às vezes você está nos assistindo aí e você nunca estudou direito na vida, então para você é tudo novidade. Então te chama a sua atenção. Habeas corpus e habeas data são institutos diferentes. Por quê? Habeas corpus protege e tutela a liberdade de locomoção. Já o habeas data, ele vai proteger a chamada liberdade de informação. Liberdade de informação. Convido você para que a gente possa ler o inciso 72, onde existe a regra constitucional sobre habeas data. Conceder-se a habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou bancos de dados, de entidades governamentais ou de caráter público. A linha B, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então nós temos aqui habeas data, um remédio destinado à tutela da liberdade de informação. Duas suas medidas que a Constituição traz em que se poderia utilizar o habeas data. A Constituição diz que eu posso impetrar o habeas data tanto para conhecer uma informação, quanto para retificar. Ou seja, eu quero conhecer uma informação e aquela pessoa, aquele banco de dados não quer me dar essa informação. Habeas data. Eu quero retificar, minha informação está errada. A pessoa que é titular daquele poder não quer retificar. Habeas data. Então, a habeas data teria essa função. Nós temos ainda, na Lei 9.507, que é a lei que regula este remédio constitucional, outra hipótese prevista, que é para a inserção de dados nos seus assentamentos funcionais, inserção de informações. Então, você quer inserir informações nos seus assentamentos funcionais e o departamento pessoal do seu órgão fala assim, não vou mexer com isso não. Você pode impetrar um habeas data com este fim. Mas no texto constitucional, ele só vai trazer essas duas possibilidades, que é conhecer e retificar. Uma segunda observação interessante, e isso é imprescindível para a utilização do remédio, não é qualquer lugar ou contra qualquer pessoa que eu possa impetrar um habeas datas. Segundo o texto constitucional, um habeas data só pode ser impetrado contra um banco de dados. Então nós temos aqui, banco de dados ou registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então eu tenho que ter um banco de dados que possua registros, existe uma informação minha lá, e este banco de dados está sonegando ou o meu conhecimento ou a retificação. Detalhe, não é qualquer banco de dados. É necessário que esse banco de dados ele tenha caráter governamental ou público. Então, tem que ser um banco de dados do governo, e aí poderíamos citar, por exemplo, o INSS, é um banco de dados gigantesco do governo, onde você tem contabilizado as pessoas que contribuem e tal. Ou ainda, o banco de dados com caráter público. E aqui, gente, nós temos uma questão fantástica de prova, Já que eu provo assim, é possível impetrar um habeas data contra um banco de dados privado? O que você acha? É claro que sim, desde que esse banco de dados privado tenha caráter público e até bastante comum. Se nós imaginarmos, por exemplo, um dos maiores bancos de dados que nós temos no país e que influencia a vida de cada um de nós aqui, SPC, Serasa, quem não conhece esses bancos de dados, na verdade? Então, SPC e Serasa é um banco de dados privado, mas que possui um caráter público. Veja só, eu estou aqui no Paraná, aqui em Cascavel, mas se meu nome estiver sujo, eu posso ir lá no Amazonas fazer uma compra que vai constar no sistema lá. Você não pode fazer essa compra. Então, é um banco de dados bem público. Tranquilo? Então, é possível impetrar um habeas data contra esse tipo de banco de dados. Ademais, atentem para o detalhe do texto constitucional, porque eles podem trabalhar com isso na sua prova. Lembrando também, inciso 77, prevê o habeas data também como remédio gratuito. Então nós temos dois remédios gratuitos, habeas corpus e habeas data.
Muito cuidado com isso em prova, porque de vez em quando eles sugerem sutilmente a inclusão do mandado de segurança como ação, como remédio gratuito também. Mas a Constituição nada diz sobre isso. Uma última observação que advém da análise da própria lei que rege o habeas data. É necessário para a impetração do habeas data que haja a comprovação da negativa administrativa. O que é isso? Eu tenho que comprovar que eu tentei pedir aquela informação administrativamente, mas aquele banco de dados me negou o fornecimento da informação. Eu comprovo isso pela negativa administrativa e consigo impetrar o habeas data. Sugestão para a sua vida até prática, sua vida pessoal. Todas as vezes que você requerer alguma informação para um banco de dados, ou faça por escrito. Pegue um carimbinho ou recibo de que você protocolou aquele pedido. Porque se porventura eles negarem, você vai ter ali pelo decurso do prazo uma negativa tácita da informação, já seria cabível aí o habeas data. Ok? Próximo remédio constitucional, nós temos aqui o mandado de segurança. Mandado de segurança também é um remédio constitucional importante. Costumo dizer que é um dos mais cobrados em prova, só fica depois do habeas corpus, mas ele é interessante também. Acompanhe comigo a leitura aí. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente da pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Um prazer, este é o mandado de segurança. Qual que é o objetivo, qual o direito que é protegido pelo mandado de segurança? O mandado de segurança visa proteger, segundo o texto constitucional, aquilo que chamamos de direito líquido e certo. O que se entende por direito líquido e certo? É aquele direito que não necessita de comprovação posterior. Ele é comprovado imediatamente. Eu, quando impetro o mandado de segurança, eu já apresento junto com ele provas claras, inequívocas do meu direito. São provas que estão latentes. Quando o juiz olha e fala, que é isso? Por que ele não deram para ele esse direito? Esse é o objetivo do mandado de segurança. Garantir direito líquido e certo. Pergunta de prova. Qualquer direito líquido e certo? Cai na tua prova lá, mandado de segurança tutela qualquer direito líquido e certo. Você tem que responder? Claro que não. Questão errada. Por quê? É só o direito líquido e certo, exceto os direitos protegidos por habeas corpus e habeas data. Posso impetrar então o mandado de segurança para tutelar qualquer direito líquido e certo, exceto liberdade de locomoção e liberdade de informação. Por quê? Porque o mandado de segurança, ele tem uma natureza subsidiária. Significa dizer o quê? Eu só impetro o mandado de segurança se não couber habeas corpus, se não couber habeas data. Eu estou com um problema no meu direito. Primeira pergunta que eu faço: cabe habeas corpus? Não cabe. Eu tenho que fazer uma segunda pergunta. Cabe habeas data? Aí eu penso, não cabe. Terceira pergunta: cabe mandado de segurança? Aí eu vou verificar se cabe mandado de segurança. Então, é necessário que o direito utilizado para ser protegido pelo mandado de segurança não seja possível a sua proteção por habeas corpus ou habeas data. Desta forma, qualquer direito líquido e certo, exceto liberdade de locomoção e liberdade de informação. Tranquilo? A Constituição fala ainda dos mesmos requisitos que foram utilizados ali no habeas corpus, da ilegalidade e do abuso de poder. Então, esta restrição no seu direito tem que ter sido provocado por ilegalidade ou abuso de poder. Também é um requisito previsto no texto constitucional. E ainda, quem que seria a pessoa ou a autoridade coatora nesta situação para que se possa impetrar o mandado de segurança? A Constituição fala, quando fala assim autoridade coatora, ela utiliza o termo autoridade pública ou agente da pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, o que nós temos aqui? Primeiro, autoridade pública, muito tranquilo. Autoridade pública, posso impetrar mandado de segurança. Agora, o que é uma pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público?
Nós podemos ter aí, por exemplo, uma pessoa jurídica de direito privado que é concessionária de um serviço público. Aí, neste caso, caberia o mandado de segurança. Imaginemos aí os próprios pedágios que existem espalhados por todo o Brasil, ou ainda as concessionárias que fornecem serviços como fornecimento de energia elétrica, ou então prestação de tratamento de água e esgoto, são prestadores de serviço público, são entidades particulares, mas que prestam serviço público, contra elas caberiam também o mandado de segurança. Tranquilo? Uma informação relevantíssima, nós temos lei que regula o mandado de segurança, né, que é a Lei 12.016, e lá nesta lei nós temos várias outras regras que não caberiam neste nível de curso para vocês. Mas é interessante, quem tiver curiosidade pode ler esta lei, que vocês verão ali alguns critérios utilizados no mandado de segurança. E tem uma condição, tem uma situação estabelecida nessa lei que já caiu em prova e que é interessante que você saiba. Para se impetrar mandado de segurança existe um prazo. Existe um prazo. Você não tem a vida toda para impetrar o mandado de segurança. O prazo previsto em lei é de 120 dias. É um prazo considerado decadencial. Significa dizer que ocorreu restrição no meu direito. Eu tenho 120 dias para impetrar esse remédio constitucional. Passou-se esses 20 dias, eu não posso mais utilizar o mandado de segurança. Pergunto, você perdeu o direito depois de 120 dias? É lógico que não. Você perdeu o direito de utilizar o mandado de segurança para se beneficiar. Mas você pode utilizar outras ferramentas constitucionais e processuais para tentar reaver aquele seu direito que está restringido. Tranquilo? Então não esqueça, prazo de utilização do mandado de segurança, 120 dias. Tranquilo? Eu quero ler com vocês agora um outro inciso, dentro ainda do mandado de segurança. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, ou organização sindical, entidade de classe, ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses dos seus membros ou associados. Nós temos essa situação aqui no mandado de segurança coletivo, com o rol de pessoas legitimadas para impetrarem este mandado de segurança. Primeira observação, ele fala em partido político. Eu te pergunto, qualquer partido político? Lógico que não, somente partido político com representação no Congresso Nacional. Perfeito. Segunda pergunta. O Congresso Nacional, ele possui duas casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A pergunta é, quando ele fala aqui em representação no Congresso Nacional, eu tenho que ter um representante em cada casa? Ou basta um representante em qualquer uma das casas? A questão já foi decidida pelo Supremo e já caiu em prova. O que você responderia? Basta representação em qualquer uma das casas. Não é necessário representante nas duas casas. Tranquilo? Ainda temos outros legitimados. A Constituição fala em organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano. Muito cuidado com isso em prova. O requisito de plenamente constituído em funcionamento há pelo menos um ano só se aplica às associações, de forma que se cair entidade de classe precisa ter um ano, está errado. A organização sindical precisa ter um ano, está errado. Só as associações é que precisam comprovar a existência e funcionamento há pelo menos um ano. E elas só podem entrar com ações que sejam pertinentes com o tema em que elas tutelam, o tema que está atinente à sua atividade e em favor dos seus membros. São requisitos também que a doutrina coloca para a utilização do mandado de segurança coletivo. Beleza, então? Vimos aí mais um remédio constitucional, mandado de segurança. Nós vamos agora dar uma olhada no próximo remédio constitucional. Antigamente ele era um remédio meio que ineficaz, até que o Supremo passou a dar uma eficácia mais compatível com a sua natureza. Vamos dar uma lida então no inciso 71, conceder-se-á o mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Nós temos aqui então o remédio constitucional, mandado de injunção. A leitura do texto constitucional não nos ajuda muito a compreendermos a sua função. Então eu lhe explico agora. Qual que é o grande objetivo do mandado de injunção?
O seu grande objetivo é suprir a omissão legislativa naquelas normas que dependem de uma outra lei ou de uma outra norma para produzirem efeitos. Nossa, Daniel, falou, mas eu não entendi nada. Pois bem, olha só. Existe um tipo de norma na Constituição que ela está lá, mas ela não produz efeitos concretos, porque ela depende de outras normas para ter uma eficácia. Estou falando daquelas normas com eficácia limitada. Normas de eficácia limitada são aquelas normas que dependem de outras normas para produzirem seus efeitos. Logo, é possível que você encontre uma norma na Constituição que lhe garanta um direito, mas que possua eficácia limitada. Significa, então, que para que você exerça aquele seu direito, faz-se necessário a criação de uma outra norma, regulando esta norma constitucional. A questão é, se eu tenho uma norma de eficácia limitada que me concede um direito fundamental e falta a norma regulamentadora, isso significa que eu não posso usufruir do meu direito fundamental, porque esta norma possui eficácia limitada, depende de outra norma. É exatamente nesta situação em que eu vou impetrar o mandado de injunção. Eu vou impetrar o mandado de injunção para que o Poder Judiciário verifique este vazio legislativo e supra este buraco. Vou trazer um exemplo para você. Então nós temos na Constituição Federal norma que disciplina a greve dos servidores públicos. Então, a Constituição diz que os servidores públicos têm direito ao exercício de greve nos termos da lei. Pois bem, você vê a Constituição dizer isso, ela fala nos termos da lei, não fala como é que você vai fazer a greve. Então você tem que procurar a lei. Nós já passamos de 20 anos da Constituição e até hoje não fizeram nenhuma lei para o exercício de greve do servidor público. Desta forma, pela análise do texto constitucional e a inexistência de uma norma que regule esta norma constitucional, servidor público não pode fazer greve. Poxa, o direito de greve é um direito fundamental dos trabalhadores. E eu, como servidor público, quero fazer a greve, mas não posso por causa da falta de uma norma regulamentadora. Nesta situação, se eu quero exercer um direito, mas falta uma norma regulamentadora que viabilize o exercício desse direito, o remédio que eu tenho que utilizar é o mandado de injunção. Nesta situação da greve do servidor público, que foi um caso concreto, ficou consignado que o Supremo Tribunal Federal mudaria de posicionamento no que tange aos efeitos do mandado de injunção. Antes desse julgamento da greve dos servidores públicos, o Supremo Tribunal Federal adotava um posicionamento baseado na teoria não concretista. Significa dizer que antes desse julgamento, o Supremo simplesmente ele notificava o Poder Legislativo que precisava fazer uma norma para que as pessoas usufruíssem do direito. Como existe o princípio da separação dos poderes, não existe a possibilidade de o Poder Judiciário obrigar o Legislativo a fazer norma, tendo em vista que o Legislativo é o titular desta função constitucional. Mas com este julgamento da greve dos servidores públicos, o Supremo deixou claro que estava cansado desta inércia legislativa. De anos e anos ele notificando o Legislativo para que criassem normas para que as pessoas pudessem usufruir de direito. Então o Supremo fez diferente. O Supremo fez o seguinte, ele falou, olha, notificou o Legislativo e falou, Legislativo, faça a norma. Mas, enquanto o Legislativo não faz a norma, eu, Poder Judiciário, tenho que garantir a eficácia do direito fundamental. O que o Supremo fez então, neste caso da greve do servidor público? Ele pegou a lei da iniciativa privada que já existe e falou, servidores públicos, a partir de agora, vocês podem fazer greve nos termos da iniciativa privada, enquanto não sobrevier uma norma que regule a greve do serviço público. Simples, o Poder Judiciário supriu temporariamente a omissão legislativa. Ele realmente atingiu o grande objetivo que se pleiteia com a utilização de um mandado de injunção. Ficou claro aqui? Com esta decisão do Supremo, aquela teoria não concretista passa
a ser deixada de lado e o Supremo passa a adotar a chamada teoria concretista. Teoria concretista, porque o Supremo, ao invés de só notificar o Legislativo, ele notifica o Legislativo, mas concretiza o direito com os instrumentos que eles são disponíveis. No caso da greve do servidor público, que foi o julgamento paradigma para a mudança de corrente adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a teoria concretista utilizada foi a concretista geral. Ou seja, o Supremo concretizou o direito e deu efeito erga omnes a esses direitos. Significa que todos os servidores públicos foram alcançados por essa supressão legislativa dada pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Logo, o efeito foi erga omnes. Posteriormente, outros julgamentos de mandado de injunção foram decididos no Supremo. Julgamentos estes em que o Supremo adotou, além da teoria concretista geral, a chamada teoria concretista individual. Então, nós podemos citar o exemplo daquela ação em que se pleiteava a supressão da omissão legislativa, no caso da aposentadoria especial de servidor público. A Constituição Federal garante a aposentadoria especial para servidor público no caso de insalubridade. Mas a interpretação do que seria atividade insalubre depende de uma norma de eficácia limitada. Eu entro com mandado de injunção para suprir esta omissão legislativa. O Supremo já deu o julgamento favorável para quem entrou com mandado de injunção, considerando insalubre, por exemplo, a atividade do enfermeiro. E aí, aplicando de forma subsidiária, utilizando-se aí a legislação da iniciativa privada, no caso para aposentadoria especial, e que no caso em tela seria de 25 anos. Então o cara trabalhou durante 25 anos numa atividade insalubre, teria direito ao serviço público à aposentadoria especial. O que aconteceu aqui? O Supremo também adota uma teoria concretista, mas uma teoria concretista individual. Esse direito só foi protegido para quem entrou com a ação. Desta forma, esta é a compreensão do mandado de injunção. Espero que você tenha entendido, porque é um remédio constitucional um pouco complexo. Tranquilo? Vamos para o último remédio constitucional, chamado de ação popular. A ação popular, eu quero ler com vocês aí o inciso 73, que traz a regra da ação popular. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural, ficando o autor salvo comprovada a má-fé, isento de custas judiciais e ônus da sucumbência. Nós temos aqui a ação popular, a famosa ação popular. Primeira observação. É um inciso muito bom para ser cobrado em prova no que tange ao seu próprio texto constitucional. Então, isso você tem que ficar atento a esses detalhes. Segunda observação. Quem pode impetrar uma ação popular? Aí cai na tua prova. Qualquer pessoa pode impetrar uma ação popular? Ou então cai na tua prova pior. Qualquer brasileiro pode impetrar uma ação popular? Nós veremos que não, porque a Constituição trouxe uma legitimidade exclusiva no caso da ação popular. Exclusiva a quem? Exclusiva aos cidadãos. Então, só pode impetrar ação popular quem é cidadão. E quem que é cidadão no Brasil? A pessoa que é titulada de direitos políticos. Então, quando você adquire direitos políticos, você passa a pertencer a este grupo de cidadãos. Como cidadão, você pode impetrar ação popular. E aí note que observação interessante. Se com 16 anos já é possível realizar o alistamento eleitoral, então seria possível também aos 16 anos já impetrar uma ação popular sem necessitar de uma representação, porque você já é um cidadão. Outra informação que eu acho que é relevante é você tomar cuidado com as hipóteses que a Constituição elenca em que seria possível a utilização da ação popular. Então ela utiliza aqui, por exemplo, visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, e aqui ele estaria se referindo a autarquias, fundações ou outras entidades em que o Estado participe, a moralidade administrativa ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural. Então estes elementos, eles são interessantes serem memorizados, porque eles podem vir a cair em sua prova. E uma observação em relação à última parte deste inciso, que é muito interessante,
ele fala que quem entra com ação popular não precisa pagar nem custas judiciais, nem o ônus da sucumbência. Custas judiciais são os custos que nós temos naturalmente para entrar com uma ação no Poder Judiciário. Ônus da sucumbência é, como diz a própria palavra, ônus é um prejuízo que você terá quando você entra com uma ação e perde. Então você tem o ônus desta sucumbência, o ônus de ter perdido a ação. Então você tem que pagar alguns valores para a outra parte. A Constituição diz que quem entra com ação popular não paga nem ônus de sucumbência, nem custas judiciais. Pelo menos isto é a regra. Porque a Constituição traz uma exceção que é utilizada como verdadeira garantia deste remédio. Qual que é a exceção? A exceção é se você estiver de má fé. Significa dizer que se você estiver de má fé, você pagará ônus da sucumbência e custas judiciais. Daniel, não entendi. Ora, alguém pode se utilizar deste remédio constitucional para se beneficiar politicamente. Imaginemos um período de eleição onde eu não gosto do meu concorrente e aí, para sacanear, eu entro com a ação popular dizendo, por exemplo, que ele desviou verba pública enquanto ele estava no mandato. Isso vai criar uma imagem negativa sobre aquela pessoa, ele pode perder a eleição. Mas depois descobre que era uma falácia, era uma mentira inventada para denigrir sua imagem. Neste caso, a pessoa utilizou-se de má fé. Ele agiu de sacanagem. Se agiu de sacanagem, vai pagar custas judiciais e ônus da sucumbência. Tranquilo? Desta forma, nós temos aqui a ação popular, que é um remédio que pode ser trabalhado em sua prova. Gente, finalizamos aqui os remédios constitucionais e finalizamos os direitos individuais. Beleza? Nos encontramos em breve, então. Até mais.